Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 17, capítulo 16, do versículo 20 até o versículo 23. Em verdade, eu vos digo, que a vez de chorar e gemer, e o mundo se há de alegrar. A vez de estar triste, mas a vossa tristeza há de converter-se em alegria. A mulher, quando dá luz, está em sofrimento, porque chegou a sua hora. Mas depois que deu à luz um menino, já se não lembra da sua aflição, pelo gozo que sente de ter nascido um homem para o mundo. Vós, pois, também estáis agora triste, mas eis de ver-vos de novo, e o vosso coração se alegrará. Ninguém vos tira a vossa alegria naquele dia, não me interrogareis sobre nada. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, quantas situações que nós vivemos que nos tenta tirar a alegria do coração. E quando acontece algo inesperado, quando o chão some, quando a nossa vida é atacada pelas incertezas, pelo pecado, pelo ódio, pela ira, e o inimigo, o Satanás, ele quer destruir as almas, ele quer destruir as famílias, ele quer destruir um coração alegre, feliz, ele é invejoso, né? Então, assim, é uma luta constante na nossa vida, diante até mesmo de você anunciar. Nós vemos na primeira leitura que Paulo, ele recebe uma motivação para continuar anunciando pela palavra de Deus. Deus diz para ele assim: não temas, fala, não te cales, porque eu sou contigo. Ninguém porá a mão sobre ti. Ali naquele momento, né, diz ali, e justamente Paulo, ele perseguiu a igreja, ele era Silas. Então muitas pessoas sabiam da pessoa de Paulo antigamente, quem ele era. Aí ele veio anunciando o evangelho. Quantas críticas Paulo pode ter enfrentado para anunciar a palavra, para dizer essa verdade, anúncio do evangelho. Mas Paulo se levantava a cada momento com Jesus, a cada situação, porque viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Essas eram as palavras de Paulo. É o amor a Jesus incondicional. E nesse mover, irmãos, quantas situações nós vivemos assim também, para anunciarmos a palavra de Deus dentro da nossa casa, lá na comunidade, aonde nós estivermos com os nossos gestos e atitudes. Quantas dificuldades temos enfrentado, né? E o Diário Bíblico vai dizer assim: e ninguém poderá tirar a vossa alegria. O maior fruto da ação do Espírito Santo no coração do fiel é a alegria. Mesmo em meio a tantos sofrimentos, podemos levar uma vida feliz, porque a felicidade para nós não está na ausência de lágrimas ou no momento de dor, mas sim na graça do Senhor que nos fortalece. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:8. E por isso temos paz e somos felizes. Quem é conduzido pelo Espírito Santo pode ter a certeza de que não será abalado e pode testemunhar ao mundo esta verdade. O mundo precisa do nosso testemunho de alegria para poder voltar para o Senhor. Muitos mais do que o nosso conhecimento de Deus, somos chamados a transmitir a alegria do Evangelho. E com esse mover, queridos irmãos, a pergunta do nosso Lectio Divino de hoje fala assim para nós: aconteceu algo na sua vida? Tentou tirar a minha alegria? Qual lado que eu estou? Permaneço com Cristo? Então, querido irmão, com este mover, coloca a mão no teu coração. Nós vamos responder junto essa pergunta. Aconteceu algo contigo na sua vida que tentou tirar sua alegria ontem, hoje, a essa semana? Se aconteceu algo na tua casa, na tua família, diante de qualquer procedimento, em qual lado eu estou? Sabe, irmãos, é muito importante a gente responder.
justamente essa pergunta. Sabe por qual é a razão? Porque se aconteceu algo com você, tentou tirar a tua alegria, mas você já está uma pessoa decidida, você está unida a Cristo. Com Ele, o nosso Senhor, diante do seu Espírito Santo, diante da presença do Espírito Santo, Ele nos conduz a nos libertar de todas as situações. De toda situação ruim, Deus tira coisas boas. Às vezes você está passando aquela dificuldade, o inimigo tenta tirar ali a tua alegria, a tua cara muda teu semblante, mas de repente Deus ele coloca a mão. É numa palavra que o irmão diz, é na presença de um amigo que Deus coloca no mover do Espírito Santo na tua vida. Talvez seja até esse momento que estou falando aqui, Deus está colocando para você. Está te levantando de todo abatimento. Levanta, Senhor, este irmão de toda a situação adversa da vida dele. Sabe, irmãos, igual a minha vida. Hoje eu estou assim, muito abatido com uma situação. Mas eu acredito que é passageiro. Uma vez eu contei uma história para o meu filho que ele tinha medo de tempestade. E aquele que parou na tempestade, ele ficou lá. Mas o tenente mandou sempre o soldado, vai em frente, vai em frente. Ele parou depois que passou a tempestade. E o tenente falou para o soldado, está vendo, soldado? Se você tivesse parado, você estaria igual àqueles. Então, meu irmão, por que eu estou contando isso? Não pare. Se você tomou a decisão de estar com Cristo, apesar das dificuldades, apesar de tudo que tem investido contra você, tudo que tem investido contra a sua família, contra a sua casa, é para testar se a tua fé está realmente em Cristo. Porque se você tomou a decisão de mudança, muitas coisas vão ser provadas na sua vida. Mas é de uma forma boa. Sabe por quê, irmãos? Porque nos purifica. Porque nos conduz a um caminho de apego a Jesus. Quanto mais somos atacados, mais nós nos unimos a Cristo. Assim é o verdadeiro cristão e que ama Jesus. Sente vergonha? Sente, irmão. Não é fácil. É dolorido? É. Quantas situações temos vivido dolorido, que sentimos vergonha, vergonha de nós mesmos, vergonha do acontecimento, vergonha do que acontece diante de nós. Aconteceu com Adão e Eva. Eles se esconderam de Deus, sentiram vergonha. O pecado, mesmo que não seja contigo diretamente, talvez seja com alguém perto de você, a vergonha é difícil. Por quê? Porque está ligado ao pecado. E o pecado tira de nós a dignidade. E o pecado tira de mim e de você a vontade de viver. O pecado tira de nós, irmãos, o desprezo à vida, ao irmão, ao pai, à mãe, ao filho. Quantas situações vividas dentro de famílias, onde que somos desprezados por palavras, por gestos, por atitudes. Por isso, Senhor, neste momento, alegra o nosso coração. Alegra a vida de cada irmão que está escutando agora. Sabe, Jesus, eu peço perdão pelos erros e as falhas que cometi como pai. Mas eu me alegro, Senhor, porque eu sou filho. E eu sei que eu errei, mas hoje eu procuro ser o melhor filho. E eu creio que esse bom exemplo eu quero passar para os meus filhos. Que um dia, lá no momento certo, o Senhor vai agir no coração de cada um conforme o necessário. Porque eu quero deixar sempre esse legado. A minha vida sem Jesus não era nada. Mas a minha vida contigo, Senhor, é outra situação. Eu sou outra pessoa. Porque o Senhor tomou conta da minha vida. E eu mudei muito. E o que eu quero é agradar ao Senhor. E o que eu quero é ajudar os meus irmãos a sair de todo o pecado. Se é possível, Senhor, a Ti basta confiar. Porque o meu coração está entregue a Ti. Fala isso para Jesus, irmão. Xandalai ali 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 ali. Xandalai alamai ali 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 ali. Xandalai ali 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 ali. Xandalai alamai ali 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 ali. Xandalai ali 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 ali. Sabe, irmãos, me veio como uma tubulação.
E me veio muito forte o discernimento, assim como palavras que foram jogadas fora nesse exato momento, que condenava as famílias, que condenava a unidade. Essas palavras foram retiradas. É como que o Senhor tivesse ali no mover, com a água que purifica, foi lavando e purificando todas as passagens, para que chegue até os corações a verdade. E essa verdade está libertando muitos hoje. Ser verdadeiro é o verdadeiro coração, um coração puro que não mente, que não fala mentiras. Essa é a libertação de hoje, de todo o espírito maligno que traz a mentira como pai, como Satanás. O pai da mentira, Satanás. O pai da verdade, da bondade, do amor, o nosso Deus. E o nosso Deus está ligado ao nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é a face do Pai. E quando nós nos unimos à vontade do Filho, nós nos unimos à vontade do Pai. E Ele nos dá a liberdade de dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia